Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, aqui eu vou continuar fazendo uma abordagem dos conteúdos que vocês viram no semestre passado, nos 2 bimestres, no caso, foi semestre passado. Agora a gente vai falar um pouco de análise combinatória, de arranjos simples e combinações simples. Mostrar aqui como você pode calcular esses arranjos simples e essas combinações simples. Às vezes nós podemos nos confundir em problemas envolvendo arranjos simples, nós usarmos a combinação simples. Nos problemas de combinação simples, nós usarmos arranjos simples. Então aqui eu vou tentar passar para vocês a diferença e como vocês poderão usar as técnicas que usarão para calcular tanto os arranjos como as combinações. Aqui. Então arranjos e combinações são tipo assim, a gente tem um conjunto de elementos, a gente pode calcular as possibilidades desse conjunto. Então isso significa que a gente vai calcular o cálculo das possibilidades, né, desses elementos. Então aqui há restrições para os arranjos e também há restrições para as possibilidades. Então nós veremos aqui como fazer o cálculo dessas duas operações aí. Vamos lá, começando primeiramente com arranjo simples. Dizemos que um arranjo é simples quando não ocorre a repetição de qualquer elemento do conjunto inicial. Cada elemento pode ser usado apenas uma vez. Então, o que seria o arranjo simples? Eu só posso usar ele uma única vez. Eu não posso usar elementos uma única vez em determinada ordem. Se o elemento ficou numa ordem, não posso colocar ele em outra ordem. Então ele é usado apenas uma única vez. Aqui nós temos então aqui a fórmula para a gente calcular esse arranjo. Uma fórmula aqui, a gente pode calcular esses arranjos, que é A, esse A maiúsculo aqui, N, que é o número de elementos, e o P, que é as possibilidades, de quanto em quanto, no caso aí, ok? Então, isso aí vai ser igual a N fatorial dividido pelo N menos P fatorial. Então, essa fórmula aqui a gente calcula os arranjos simples, no caso. Vamos calcular aqui, por exemplo, esse arranjo aqui, né? Eu tenho 6 elementos e de 4 em 4. Então aqui eu vou calcular desses 6 elementos, de qualquer maneira eu posso escrever ele de 4 em 4 elementos aqui. Então a gente vai usar a fórmula aqui. Então meu N aqui vale 6, aqui no lugar do N eu tenho 6, então fica 6 fatorial dividido por 6 menos 4 fatorial, que é o N é 6 e o meu P é 4. Ele fica então, primeiramente eu vou resolver aqui embaixo da divisão, então 6 menos 4 vai me dar 2, fica 2 fatorial, esse fatorial aqui fora, está multiplicando essa subtração aqui, ó, da fórmula, ó, N menos P vezes fatorial, entendeu? Então fica então 2 fatorial. Aí fica então 6 fatorial sobre 2 fatorial. O que é um fatorial? Fatorial tem a ver com fator, tem a ver com a multiplicação. Então, o fatorial é pegar um determinado número e sair multiplicando ele em ordem decrescente, pelo seu menor que ele. Por exemplo, 6 aqui. 6, eu vou multiplicar ele então em ordem decrescente. Então, 6, depois do 6 é o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1, até chegar no 1 aqui. No caso aqui não vai precisar do 1 aqui, porque a gente vai fazer uma manipulação algébrica aqui. Então, eu peguei o 6 fatorial, eu escrevi ele como 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Aí se eu fosse continuar seria vezes 1, aí pararia no 1 lá. Aí esse seria o 6 fatorial. Mas como eu vou simplificar aqui, porque eu parei aqui no 2 fatorial? Porque eu posso simplificar, ó, esse 2 fatorial com esse 2 fatorial aqui. Um número dividido por ele mesmo é 1. Então fica então 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Já que aqui eu simplifiquei, né? Então ficou então 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Fazendo essa multiplicação aqui vai dar 360. Então eu posso, nesses 6 elementos aqui, esses 6 elementos eu posso escrever eles de 4 vezes aqui 360, ok? Aqui o outro
Agora eu tenho 10 elementos e eu posso escrever de 3 em 3 eles. De qualquer maneira eu posso escrever de 3 em 3 eles. Mesma forma, a gente vai jogar na fórmula aqui do arranjo. Então o meu 10 é o N e o meu 3 é o P. Aqui. Fica então 10 fatorial, substituindo aqui no N. Aí 10 menos 3, que é o P, né? Fatorial. Aí fazendo essa subtração aqui, 10 menos 3, vai me dar 7. Fica então 7 fatorial. Aqui agora eu vou abrir esse fatorial aqui até o 7, porque assim eu poderei simplificar. Aí fica então 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Fatorial. Eu parei aqui, mas eu poderia continuar até chegar ao 1. Esse fatorial, esse 10 fatorial aqui vai ser na multiplicação dele pelos menores valores em ordem decrescente até chegar ao 1. Quando chegar ao 1, para. Mas como eu posso simplificar aqui, ó, esse 7 com esse 7 aqui, quando eu simplifico 7 dividido por 7 vai me dar 1. Então vai me sobrar então 10 vezes 9 vezes 8. E essa multiplicação aqui vai me dar 720. Então, esses 10 elementos escrevendo de 3 em 3, posso escrever um total aqui de 720. Ok? Vamos ver agora um exemplo, um problema agora. A gente vai ver agora isso aí, não basicamente só em cálculo. Agora ele vai ver um problema que a gente vai usar o arranjo simples. Aqui, ó. Exemplo. Um cadeado possui 3 rodelas numeradas de 0 a 9. Quantas combinações com 3 algarismos diferentes existem? Então aqui eu posso resolver de duas maneiras. Aqui tem essa primeira aqui, que é pelo número de possibilidades, e aqui aplicando a fórmula. Primeiramente vamos ver aqui pelo número de possibilidades no caso. Então quantas rodelas eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3. Entre essas 3 rodelas aqui do cadeado. Elas são numeradas de 0 a 9. Então aqui, por primeira rodela, eu tenho quantas possibilidades? Se eu tenho um número de 0 a 9, então aqui eu tenho 10 números, né? Então para esse primeiro algarismo aqui, eu tenho 10 possibilidades. Ok? Aí para o segundo algarismo da rodela, eu já não tenho mais 10, porque eu estou usando uma aqui. Então eu vou ter só 9 possibilidades. Porque já usei uma aqui, então aqui eu já tenho, aqui uma já está para cá, não posso mexer nela. Então vai me sobrar 9 possibilidades para o segundo algarismo. E para o terceiro algarismo, como eu já usei uma aqui eu já usei 2, então eu vou ter só 8 possibilidades. Então fica então assim 10, 9 e 8. Então para mim achar quantos algarismos diferentes existem, eu multiplico agora o 10 vezes 9 e vezes 8. Fica então 10 vezes 9 vezes 8, que me dá 720. Então, eu tenho então 720 combinações dessas 3 rodelas de número de 0 a 9. Agora a gente vai usar a fórmula, que tipo assim, é mais prático do que fazer pelo número de possibilidades, como a gente viu nesse primeiro caso aqui. Então aqui a gente tem então o número de elementos que é 10. Vai ser usado de 3 em 3 algarismos, né? Então vamos substituir então pela fórmula. Então no exemplo 10 ficou 10 fatorial. Aí fica agora o n é n menos p na fórmula, né? Fica então 10, que é o n, menos 3, que é o p fatorial. Ok? Aí eu subtraio aqui 10 menos 3 vai me dar 7 fatorial. Aí esse 10 fatorial aqui agora eu vou abrir ele até chegar no 7 fatorial, que eu poderia simplificar. Então fica 10 fatorial igual a 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Por que cheguei a 7? Porque eu posso simplificar aqui a conta, para não ficar uma conta tão grande. Eu poderia abrir aqui esse 7, poderia abrir também até o fim, mas para ficar de forma mais rápida e mais simples a gente ter que fazer esse cálculo. Fica então, aí simplifica aqui, fica 7 com 7 vai dar 1. Então me sobrou então 10 vezes 9 vezes 8. Aí fazendo essa multiplicação aqui, 10 vezes 9 vezes 8 vai me dar 720. Então aqui um exemplo que você usar o arranjo. Aqui no caso, aqui no arranjo eu não posso, tipo assim, aqui já tem um número aqui, ó. Eu tenho um número aqui. Eu não posso colocar ele aqui também, ou seja, ele fica exclusivo aqui. E esses dois números que eu coloquei aqui não pode ficar aqui, por isso que vai diminuindo o número de possibilidades, ok? Vamos agora abordar a parte da combinação simples. Combinação simples. A combinação simples é um entre os agrupamentos estudados na análise combinatória. São os agrupamentos que a gente estuda na análise combinatória.
Conhecemos como combinação a contagem de todos os subconjuntos P de elementos que podem ter um conjunto de N elementos. Então, dentro de um conjunto de N elementos, eu posso formar vários subconjuntos de P elementos nesse conjunto. Então, eu tenho aqui, para a gente calcular essa combinação simples, a gente pode usar essa fórmula aqui, ó, CNP, que é igual a N fatorial dividido pelo P fatorial, N menos P fatorial. A diferença é que lá em arranjos nós não temos o P fatorial aqui, e aqui na combinação simples a gente tem. Então, no caso da combinação simples, o elemento pode se repetir. No caso, ele pode ocupar dois lugares simultaneamente, sem restrição nenhuma. Então, essa é a diferença. Aí ele fala aqui, ó, total de N elementos, o N é o número de elementos, e o P é o total de elementos nos subconjuntos, entendeu? Então aqui é o número de elementos do conjunto e o P é o número de elementos do subconjunto. Vamos fazer alguns exercícios usando a combinação simples aqui. Primeiramente, a gente vai calcular, a gente vai usar os mesmos dados lá, agora como combinação simples. Então tenho 6 e 4. 6 elementos. Quantas vezes eu posso escrever dentro de 4 em 4 aqui, pela combinação simples. Então, no caso aqui, pela fórmula que a gente viu aqui, Cn menos P. Deixa eu usar essa fórmula para calcular. Aí o N vale 6 e o P vale 4. Fica então 6 fatorial. Aí o P, que é 4 fatorial. Aí vezes 6 menos 4 fatorial. Aplicando a fórmula lá. Aí eu faço primeiramente essa subtração aqui do parênteses. Aí fica então 4 fatorial multiplicando 2 fatorial. Ok? Ficou assim essa divisão aqui. O que é que eu vou fazer? Então eu vou abrir esse fatorial aqui de cima para poder simplificarmos com o 4 fatorial, que é o maior aqui embaixo. Fica então 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4. Aí chegou no 4 porque eu posso simplificar aqui, ó. Fica então 4 fatorial dividido por 4 fatorial, que é 1. Aí fica então 6 vezes 5 vezes 1 e 2 vezes fatorial vezes 1. Fica então 6 vezes 5. Como 2 fatorial é 2 vezes 1, que vai dar 2, fica 2 aqui então. Aí eu multiplico 6 vezes 5 é 30. 30 dividido para 2 é 15. Então, aqui pela combinação simples, 6 elementos do conjunto e 4 elementos do subconjunto, me dá aqui 15 combinações. Agora para 10 elementos do conjunto e 3 elementos subconjuntos. Aqui. Mesmo caso, eu apliquei a fórmula. Tem então o N é 10, que é 10 fatorial. Aí o P, que é 3, que é 3 fatorial. Aí N menos P fatorial. Então o N vale 10 e o P vale 3. Então fica então aqui 10 menos 3 me dá 7. Ficou então 3 fatorial multiplicado por 7 fatorial. E aqui nós temos em cima o dividendo é 10 fatorial. Então aqui a gente vai abrir esse fatorial de novo, que é o 10 vezes 8 vezes 7. Opa, aqui faltou um fatorial, tá? Vou colocar aqui para não confundir, ok? Pronto, 10 fatorial. Então 10 vezes 8 vezes 7 fatorial. Aí simplifico aqui 7 com 7. Aí me dá 1. Aí me sobrou então 10 vezes 8 vezes 9 e 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Então 3 fatorial vai ser 3 vezes 2 vezes 1, que vai me dar 6. Então tem 10 vezes 9 vezes 8 dividido pelo 3 fatorial, que aqui é 6. Aí eu faço a multiplicação aqui em cima, 10 vezes 9 vezes 8 dá 720, dividido por 6, que vai me dar 120. Então aqui, nessa combinação de 10 elementos, de 3 em 3, dá 120 combinações aqui. Vamos agora ver um exemplo, problema agora envolvendo a combinação simples. Como é que podemos usar? Aqui. Uma pessoa fará um sorteio de 3 ingressos para cada aluno, entre os 10 primeiros colocados na Olimpíada de Matemática. Então eu tenho, ela vai sortear 3 ingressos para 10 alunos que ficarão nos 10 primeiros lugares nas Olimpíadas de Matemática. Após a realização da prova e conhecendo os 10 primeiros colocados, calcule as combinações possíveis para o resultado do sorteio. Então aqui ele fala, note que no resultado do sorteio a ordem não é importante.
Logo, estamos trabalhando com um problema de combinação simples. Então, aqui não importa a ordem do sorteio, entendeu? Não importa a ordem aqui. Então, se não importa a ordem, então a combinação é simples. Já se importasse a ordem, aí já seria problema de arranjo. Calcularemos então a combinação de 10 elementos tomada de 3 em 3. Substituindo na fórmula temos que... Então eu tenho 10 elementos e vou ter 3 ingressos. Vai ser sorteado para 10 alunos. Então vai ficar então C 10 de elementos e o P que é 3. Então aplicando na fórmula fica então 10 fatorial, aí o P que é 3 fatorial, multiplicado 10 menos 3 fatorial. Aí como a gente faz sempre, subtrai primeiro parênteses, aí 10 menos 3 é 7, 10 menos 3 é 7, vai ficar então 3 fatorial sobre 7 fatorial no divisor, e no dividendo vai ficar o 10 fatorial, que eu não mexi nele. No mesmo caso, eu abro o fatorial em cima, vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Foi até 7 porque eu posso simplificar aqui para ajudar no meu cálculo, não fazer contas tão grandes assim. Aí simplifiquei aqui, 7 com 7 vai me dar 1. Vai ficar então 10 vezes 9 vezes 8 sobre 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Aqui fazendo essas contas aqui, eu posso 3 vezes 2 vezes 1. Eu posso simplificar aqui, eu posso simplificar esse 9 com 3 e o 8 com 2. Esse 1 aqui é neutro, o elemento neutro não faz diferença nenhuma aqui embaixo. Então, simplificando aqui, ó, vai ficar então 9 dividido para 3, vai me dar 3 aqui, o 10 continua, e o 8 dividido por 2 vai me dar 4 aqui. Então, me sobrou então 10 vezes 3 vezes 4. Fazendo essa multiplicação aqui vai dar 30 vezes 4, 120. Então, no sorteio, são possíveis, são 120 combinações possíveis por sorteio dos 3 ingressos. Bom, basicamente é isso aí que eu tenho para falar sobre arranjos e combinação simples. Aí eu mostrei como você vai usar o arranjo, depois como você usa a combinação simples. Tá? Qualquer dúvida pode me procurar aí no grupo do WhatsApp, que estarei à disposição para tirar dúvida. Desde já agradeço, um abraço a todos.